Muito bem, pessoal. A dica de hoje, gente, é sobre a possibilidade de pelo diante da intervenção federal que nós temos decretada no Estado do Rio de Janeiro. Pode botar aqui na tela que o que nós temos, gente, é a lei orgânica, repetindo a Constituição Federal e dizendo no artigo 70, parágrafo 5º da lei orgânica: a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio, ou estado de defesa, ou estado de sítio. Muito bem, gente, se cair numa prova objetiva, não tem dúvida. A literalidade da lei orgânica, ela digamos assim, sem muita dúvida, sem dar muita margem à dúvida. Você marca que realmente não pode, numa intervenção federal, ter uma emenda à lei orgânica. Principalmente se a literalidade, gente, estiver sendo cobrada de forma muito evidente. Agora, eu quero que vocês saibam que, na prática, a Câmara Legislativa do Distrito Federal está aprovando as propostas de emenda à lei orgânica, ainda que nós estejamos, desde fevereiro de 2018, com a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Como? É algo que eu compreendo que, à luz de uma interpretação, e aí uma dica, isso pode ser uma questão subjetiva da prova de consultor de CCJ. De repente, olha, as pelos podem tramitar se tiver uma intervenção federal em outro Estado membro. É claro, gente, que uma intervenção estadual de Goiás, no município de Lusiânia, não gera nenhuma discussão de paralisação das pelos aqui no Distrito Federal. Mas e uma intervenção federal no Estado de Goiás? E uma intervenção federal como é do Rio de Janeiro? A própria Procuradoria da Câmara Legislativa entendeu, né, isso foi uma consulta que eles fizeram lá, a presidência da Câmara Legislativa fez a Procuradoria, e eles entenderam nesse sentido, e aí uma questão subjetiva poderia trazer realmente a possibilidade de você argumentar, e eu acho que pode, gente, as pelos tramitarem, porque imagine alguns argumentos que eu poderia tecer aqui para vocês para uma prova subjetiva. Até 1988, a intervenção federal não era uma situação que gerava a paralisação das pelos, tá? Até 88, o que você tinha era, principalmente, estado de sítio, tá? Como a hipótese que, nas constituições passadas, geraria a paralisação de uma PEC, tá? Na Constituição de 88, é que esses limites circunstanciais foram acrescidos da intervenção federal. Só que a intervenção federal, gente, ela não abrange o território inteiro. O estado de sítio abrange o território do Brasil como um todo, né? Ele tem a característica de ser mais abrangente. O estado de defesa e a intervenção federal são localizados, e aí o decreto diz onde é que eles são localizados. No caso da intervenção federal, o que nos importa é a localização dela, da existente, é no Estado do Rio de Janeiro. Imagine que, então, todas as outras entidades da federação, os 26 estados, os 5.570 municípios que digam a mesma coisa da Constituição Federal, que numa intervenção federal não pode, de repente, emenda à lei orgânica municipal, que tudo isso seja paralisado porque tem uma intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que uma interpretação razoável, uma interpretação que traz a preocupação do Constituinte, que foi, em momentos de certa instabilidade, de certa insegurança, você não quer alterar a Constituição, a norma constitucional, porque isso poderia gerar discussões descabidas no texto constitucional. Só que se isso não atinge o território do Distrito Federal, é razoável entender que não há uma instabilidade, uma falta de liberdade dos deputados distritais, de um sentimento deles de tranquilidade, de normalidade institucional para deliberar, que justificasse a paralisação das pelos. Como a intervenção federal não envolve o território do Distrito Federal, não haveria esse problema de você ter a intervenção do Rio de Janeiro impactando na tramitação das pelos aqui no Distrito Federal. Mas isso para uma questão subjetiva. Para uma prova objetiva, muito cuidado com essa literalidade, porque por essa literalidade, intervenção federal no Rio de Janeiro, a proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal
isso teria um impacto. Para uma prova objetiva, eu iria de acordo com a literalidade da lei orgânica que impediria a tramitação das pelos. Mas para uma prova subjetiva, eu me permitiria fazer toda essa argumentação que pode ser um diferencial, tá certo, na sua prova, e aí eu estou emitindo a minha opinião como eu redigiria essa questão subjetiva, tá bom? Respostas antagônicas à questão objetiva da questão subjetiva. Mas, às vezes, é possível disso acontecer e você vai se dar bem no concurso, acho, se você redigir daquela outra forma, a questão subjetiva, tá bom? Um abraço e até a dica de amanhã. Tchau.